Oi pessoal, meu nome é Silvia do canal Silvia Ramos Atelier. Neste vídeo vou apresentar como faço este porta-objetos com bolsos transparentes. Pode-se colocar miudezas em geral, moedas, pendrive, cartões ou o que desejar. É confeccionado com tecido tricoline 100% algodão, estruturado com manta acrílica e quilting. Inscrevam no nosso canal, curtam e deixem seus comentários. Novidades na nossa página no Facebook. Visite nosso site www.silviaramosatelier.com.br. Então vamos fazer agora! As medidas são para o corpo, uma vez de 12 por 24 no tecido A, uma vez no tecido B. Aqui eu fiz uma composição do tecido A com o tecido B. Então, aqui é 12 a largura, e aqui eu tenho 6,5 de altura e 19. Aí, vamos fazer a emenda com a margem de meio centímetro e depois refilar para a altura final aqui de 24. E uma vez na manta, na mesma medida, 12 por 24. Para os bolsos transparentes, 2 pedaços de plástico cristal de 12 por 7,5. 2 zippers, número 3, de 10 centímetros. 4 pedacinhos de viés de 3,5 de largura, medindo 13 centímetros, e um pedaço de 75 centímetros. Um elástico que pode ser do tipo roliço ou chato, medindo 27 centímetros, e a sua etiqueta. E o primeiro passo é sobrepor o tecido A na manta, passar com ferro para colar, do outro lado sobrepor o tecido B, alinhar estas 3 peças bem direitinho, passar com ferro para colar, e depois eu vou passar ponto zigue-zague aqui em toda a volta, como costura de segurança, e fazer um quilting reto com linhas diagonais e distância de 3 centímetros. Para fazer o ponto zigue-zague, eu instalei este pezinho calcador, que é próprio para fazer o quilting reto, e o ponto zigue-zague não pode ser maior que meio centímetro. Nós vamos aplicar o viés com essa margem de costura, tá? Então, o ponto zigue-zague menor que meio centímetro. Eu risquei com caneta temporária as linhas diagonais com distância de 3 centímetros, vou fazer o quilting e depois passar para estas linhas desaparecerem. A parte do corpo ficou assim. Passei com o ferro e as linhas desapareceram. Vou reservar. E agora, eu vou pegar os 2 plásticos, 12 por 7,5, e os 4 pedacinhos de viés, de 13 centímetros. Então, eu vou manter o viés assim, desse jeito, com as bordas dobradas. Vou virar assim do lado direito do viés e sobrepor o plástico. Estou centralizando, então vai haver uma sobra do viés aqui de meio centímetro de cada lado, alinhar aqui na parte de cima do plástico, vou prender com presilhas. Vou pegar um outro pedacinho de viés, sobrepor o plástico, deixar a sobrinha de meio centímetro de cada lado e também prender aqui com a presilha.
No outro plástico, eu vou colocar, sobrepor da mesma forma, mas só na parte de cima. Então, esse daqui eu vou usar depois. Estando tudo alinhado, bem alinhado, eu vou prender com uma costura reta com margem de meio centímetro, tá? Então, como eu vou costurar sobre o plástico, eu vou ter que instalar o meu pezinho calcador próprio para o plástico, tá? Então, vamos à máquina. Bom, então aqui está instalado o meu pezinho calcador para plástico. É importante que a margem de costura seja de meio centímetro, que é a distância da borda aqui da peça até a linha da costura. Caso o plástico agarre aqui na mesa, eu recomendo colocar assim um pedaço de papel por baixo, que aí ele vai deslizar. Assim, o tamanho do ponto, 5. Bom, então, feito a costura, eu vou trazer o viés para a frente, dobrando aqui onde nós costuramos e a outra borda assim. Então, eu faço isso nos 3. Tá? Assim. E os zíperes de 10 centímetros, eu marquei com caneta temporária do terminal pra cá, esses risquinhos aqui, medindo 1 centímetro, tá? Então, a partir de 1 centímetro, eu risquei aqui outro risquinho medindo 12 centímetros. Tá? Então, eu tenho aqui o espaço de 12 centímetros. Então, eu vou deixar o cursorzinho aqui do meu lado esquerdo, tá? O zíper está fechado. E eu vou sobrepor o plástico aqui no zíper. E vou alinhar a borda do plástico na marcaçãozinha. Aqui, tá? Ó, o plástico, a borda do plástico na marcação e a borda do viés na borda do zíper, tá? Prender aqui um pouquinho. Assim, olha. Então, vamos dobrar aqui direitinho e eu vou passar costura reta, tamanho do ponto 5, bem aqui nesta beiradinha do viés e nesta outra beiradinha do viés também, tá? Então, vou fazer isso aqui. Este outro zíper, eu vou costurar assim, aqui deste lado, tá? Vamos dobrar aqui. Colocar aqui, ó, bordinha do plástico na marcação. Bem aqui. Tá? E eu estou mantendo aqui os dois cursores do mesmo lado, tá? Zíper fechado, os dois cursores aqui do meu lado esquerdo. Neste outro plástico, vou trazer aqui pra frente e vou costurar neste lado aqui do zíper, aqui, tá? Então, vamos pra máquina. Prontinho, ficou assim. Agora, vamos fazer o último acabamento aqui deste lado do zíper, com o último pedacinho de viés. Eu vou manter ele dobrado, assim como está,
e sobrepor o zíper aqui do lado direito do viés, assim. Eu vou distribuir a sobra aqui do viés no zíper, conforme a marcaçãozinha que eu fiz, alinhar aqui as bordas e passar uma costura reta com margem de meio centímetro. Depois, é só eu trazer da mesma forma, o viés vou trazer para frente, assim, e rebater a costura aqui bem na beiradinha, mas dessa vez só de um lado, porque o outro lado a gente vai prender no corpo. Prontinho, fiz o acabamento aqui no outro lado do zíper. Agora, vamos sobrepor sobre o lado do tecido B do corpo, aqui, e alinhar aqui pela parte de baixo, plástico com o corpo. Assim. Bom, então, aqui vai haver uma sobra de 5,5 centímetros. Agora, aqui está aberto, né? Eu risquei com caneta temporária. E primeiro, eu vou alinhar aqui as duas laterais e vou prender com alguns pontos aqui, nesta parte do zíper, onde ele é um pouco aberto. Então, eu vou passar uns pontinhos aqui, bem na beiradinha, aqui também. Aqui, eu vou abrir o cursor, olha, porque ele fica um pouco aberto, então, eu vou abrir o cursor, fechar aqui, juntar esses dois lados e também passar aqui a costurinha, tá? Nos dois zíperes aqui também, da mesma forma. Depois, eu vou passar a costura para fechar aqui, para prender. Então, bem aqui na beiradinha do viés, passo a costura. E aqui, olha, também eu vou passar a costura aqui. Esta costura que eu fiz, eu não deveria ter feito, né? Aqui a gente pode fazer no momento de prender no corpo, tá? Então, vamos observar que o acabamento do viés que fica na parte de baixo do zíper, nós podemos rebater a costura dos dois lados do viés. Agora, o acabamento que fica em cima do zíper, que é este e este, nós vamos deixar para fazer este acabamento aqui, esta costura, para prender junto com o corpo, tá? Então, revisando novamente, vou prender esses pontos aqui dos lados e depois passar a costura reta aqui e aqui. Estes pontos aqui que eu fiz, eu vou desmanchar e fazer novamente, prendendo no corpo. Prontinho. Agora, eu vou cortar o excesso das pontas do zíper. Prontinho. Agora, vamos fazer o acabamento em toda a volta com o viés. Então, eu fiz aqui uma marcaçãozinha deste lado esquerdo, a 1 centímetro aqui do viés, que é aqui onde eu vou iniciar o meu trabalho com viés. Então, eu vou virar assim. Aqui tá o viés de 75 centímetros. Eu vou manter esta dobra assim mesmo. E esta outra dobra aqui do lado esquerdo, eu vou abrir. Vou fazer uma dobrinha inicial aqui de meio centímetro. Tá? Assim. Tá? Então, vou iniciar aqui na marcaçãozinha. O viés dobrado, eu vou alinhar com o corpo
bem alinhado com o corpo. E vou passar a costura reta aqui com margem de meio centímetro. Então, vamos à máquina. Então, vamos lá, margem de costura de meio centímetro, tamanho do ponto 5. Meio centímetro antes de chegar aqui no final, eu vou parar a costura com reforço, tá? Vou cortar a linha. Agora, eu vou dobrar para cima, formando esta diagonal, e depois para baixo. Sigo com a costura. A mesma coisa, meio centímetro antes do final, eu paro a costura com reforço. Corto a linha, dobro. Virei o trabalho, né? Dobro para cima e para baixo. E faço isso nos outros cantos também. Aqui eu já cheguei no final, eu cortei esta ponta em diagonal para diminuir o volume, vou sobrepor aqui sobre o início e passar a costura reta. Bom, então, costuramos aqui o viés, iniciando pelo lado de dentro, e antes de virar ele para frente, eu costurei, prendi aqui o elástico deste lado, ó, que é a parte de cima, tá? Do lado direito, aqui a 1 centímetro desta borda pra cá. Deixo o espaço de 1 centímetro e prendo aqui. O elástico pode deixar aqui uma sobrinha aqui, para depois a gente cortar, tá? Interessante deixar ele assim um pouquinho, pouca coisa maior do que o trabalho, porque quando ele for dar a volta, mais o volume da dobra, né? E a etiqueta, que eu coloquei a 1 centímetro dessa dobra inicial pra cá, né? Vai ficar assim, certo? Então, agora vamos trazer, cuidado na hora de prender aqui o elástico, temos que afastar aqui o viés, tá? Para não costurar junto. Então, agora sim, vamos trazer o viés para a frente. Então, eu vou iniciar aqui a costura e pelo mesmo ponto onde eu iniciei, né? Vou dobrar aqui, ó, e trazer para cobrir essa primeira costura. E vou rebater a costura aqui, ó, bem na beiradinha, em toda a volta. Vamos colocar aqui o papel por baixo para o plástico não agarrar, mas cuidado para não costurar junto. Aqui eu vou deixar o lado do viés da parte menor sobre a parte maior. Então, aqui faz um pequeno dobrinha aqui na diagonal e depois eu trago de volta. Aqui atrás eu coloco um calço aqui no calcador para ele poder
seguir em frente, tá? Ajudar aqui no degrau. Prontinho. Está feito o acabamento final com o viés. Eu já coloquei aqui umas miudezinhas, borrachas e botões de madeira. Pode-se colocar também moedas, pendrive, dinheiro, cartão. E eu espero que vocês tenham gostado deste porta-objetos com bolsos transparentes. Obrigada!